quem quer ouvir a palavra de Deus, vai ler de novo. A falsa pregação e adoração. Quem quer mesmo ouvir a palavra de Deus, vai ler de novo. A falsa pregação e adoração. O que a falsa pregação tem a ver com adoração? Tudo ou tudo? Tudo. Vocês perceberam que tem um xadrez aqui? Vocês viram que o Chico, irmão Victor, colocou aí o xadrez? Que bom. Alguém que joga xadrez? Então vocês vão entender o porquê do xadrez. Exato. A pregação falsa é um checkmate na adoração. Quem aqui estava no culto passado, a ministração foi a respeito da inveja. E hoje vai ser sobre e adoração. O que uma coisa tem a ver com a outra. Pode colocar o versículo que nós vamos utilizar como base. E eu vou pedir para a igreja ler. A Silvia já conhece como é que funciona. Eu vou falar uma palavra e vocês continuam, tá? Ediga. De novo. Ediga. Não, aí tem começado assim, lembra? Vamos treinar de novo. Ediga. Assim diz o Senhor Deus. Ai das que costuram fitinhas mágicas para serem usadas em todas as articulações das mãos e fazem véus para as cabeças de todo tamanho para enredarem as pessoas. Vocês querem enredar a vida do meu povo para preservar a vida. Ficou bem ruim, mas pensam. Eu vou ler e eu vou apontar uma palavra e vocês vão repetir essa palavra, porque isso tem que internalizar na gente. Ediga, assim diz o Senhor Deus. Ai das que costuram. Aí você vai falar só a palavra do Pará, amém? Vamos lá de novo. Ediga, assim diz o Senhor Deus. Ai das que costuram. Fitinhas para serem usadas em todas as articulações das mãos e fazem véus para a cabeça de todo tamanho, para enredarem as pessoas. Vocês querem enredar a vida do meu povo para preservar a própria vida. Bênção. Todo mundo entendeu o que está escrito aqui? Quem não entendeu nada, diga eu. Fitinha mágica, véu, enredar a vida. Que bom, eu gosto de sinceridade. Assim, eu não entendi nada. Quem não entendeu nada, fala eu. Isso é bênção. Então vamos orar, porque se não for o Espírito Santo, nem eu vou entender. Então curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra estar diante de nós. Nós lemos aqui um versículo e nós somos dependentes do teu Espírito Santo. Nós te rogamos para que ele venha nos orientar, nos direcionar, porque nós não queremos ouvir a voz do homem, nós queremos ouvir a tua voz. Nos torne sensíveis ao teu Espírito, tanto para pregar quanto para ouvir, e que o nosso Espírito possa se conectar ao teu dentro de nós, e que essa palavra possa ser uma abertura de olho, uma iluminação da tua parte, para que nós possamos melhor entender o que é a pregação, o que é a adoração, o que é a falsa pregação e o que é uma falsa adoração. Em nome de Jesus, enche essa igreja com os teus anjos, nos coloca numa íntima comunhão nesse momento e faça com que a CIBPEN pregue essa palavra junto com o pregador, é que nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler e aí quando eu parar vocês repetem somente a palavra que eu parei. Ediga, assim diz o Senhor Deus. Ai das que fitinhas mágicas para serem usadas em todas as articulações das mãos e fazem para a cabeça de todo o tamanho, para enredarem as pessoas. Vocês querem enredar a vida do meu povo para preservar a própria vida. O livro de Ezequiel foi escrito durante o cativeiro babilônico em torno do ano 590 ao ano 600. E havia uma crise muito grande no país inteiro. Essa crise, ela fez com que Judá tivesse as portas de ser completamente destruída por conta da infidelidade a Deus. Eu vou repetir.
A crise era desobediência do coragem. Por conta da infidelidade a Deus. O cenário era uma luta entre a idolatria e a verdadeira adoração de Yahvé, ou seja, a Deus. Havia uma briga. O povo de Judá tinha se curvado à idolatria e o povo de Judá tinha se curvado à infidelidade, a completa infidelidade. E nós sabemos que Deus sempre levantou homens e mulheres para serem profetas. E esses profetas deveriam fazer a vontade de Deus. Pergunto: todo profeta faz a vontade de Deus? Não. Vou repetir: todo profeta faz a vontade de Deus? Não. Alguns profetas fazem a vontade de Deus? Sim. Como que a gente sabe se o profeta está fazendo a vontade de Deus ou não? Através do quê? Através da palavra, através da Bíblia. Aquele povo tinha Bíblia? Não. Torá. Aquele povo lia a Torá? Sim. Todo o povo lia a Torá? Então o problema sempre foi a falta de ler, que nos dá o conhecimento. Toda pessoa com falta de conhecimento é um alvo fácil para o profeta enganar. Vocês estão me acompanhando? Sim. O capítulo 13 de Ezequiel, qual que é o profeta que a gente está lendo? Ezequiel é um profeta de Deus? Sim. Homem de Deus? Sim. Terrível na terra? Sim. Esse capítulo tem 23 versículos. Quantos versículos tem? 23. Nós vamos cuidar de ler apenas 6 para entender o que estava acontecendo nesse cenário. E é grave. Domingo passado, o Espírito Santo nos deu uma alegria muito grande aqui na Ciro, um mover do Espírito Santo aqui extraordinário, quem estava. E eu clamei muito aqui, porque essa palavra vem na mesma linha. Versículo número 2, por favor, Vitor. Filho do homem, profetize contra os profetas de Israel. E esses que profetizam o que lhes vem do coração. Diga que ouçam a palavra do Senhor. Espera aí, tem algum problema aqui. Ezequiel se levantou e disse o que, irmãos? Filho do homem, pode ler. Profetize contra os profetas de Israel. Segura. Filho do homem, profetize. De novo. Profetize contra. Profetize contra os profetas. Quem entendeu? Profetiza contra os profetas. E aí? O que isso significa? Tinham dois, não vou falar. É uma bagunça. É quando alguém profetiza uma coisa e o outro profeta profetiza outra coisa. Só que Deus levanta um profeta para profetizar contra todos os profetas. Se você tivesse diante de um cenário desse, quem você ia acreditar? É o único jeito. Vamos entender. Filho do homem, profetize contra os profetas de Israel. Os profetas são de onde? Israel. Os profetas estão longe? Não. Os profetas estão no outro país? Não. Os profetas estão dentro de casa. Os profetas estão dentro de casa. Eles são conhecidos? Sim. A gente conhece a esposa deles? Sim. Os filhos? Sim. Até a padaria que eles compravam pão? Sim. Até o shopping que eles iam tomar sorvete na barra de latte? Conhece tudo. Ou no McDonald's. Porque os profetas são de e a esses que profetizam o que eles que vem do coração. Espera aí. A profecia tem que sair do coração? Não. A profecia tem que sair de Deus. Porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Se eu profetizo o que está no meu coração, eu estou profetizando engano ou verdade? Engano.
se eu profetizo o que está no meu coração, eu profetizo engano ou verdade? Engano. Porque o meu coração é enganoso e caído. Vocês estão me acompanhando? Sim. Mas o porquê que alguns profetizam o que está no coração? Por que alguns profetizam o que está no coração? Filho do homem, profetize contra os profetas de Israel, e esses que profetizam que lhes vem do coração. A falsa pregação e as falsas profecias não significam a inexistência da profecia. Algumas pessoas dizem que porque existem falsos profetas, não existe mais profeta. E eu não estou falando do ofício de profeta, mas o dom da profecia. O que é falso não significa extinção, significa falsidade. Tem uma onda na internet falando, mas o que eu falava era uma língua estranha, porque eu era um falso. A língua é mentira ou a pessoa era um falso? Ah, eu profetizava, mas eu profetizava de mim mesmo. A profecia não existe ou ele era um profeta enganoso? Ele era um profeta enganoso. Ele profetizava o que vinha do Coração. Não saia de um extremo para visitar o outro. Cuidado. O ponto central, irmãos, é que existia profetas que profetizavam o que estava no coração. E o que o coração do homem pecador e caído quer? Glória. Repete. Glória. De novo. Glória. Que mais? Poder. Poder. Que mais? Honra. Quem falou honra? Repete. Honra. Honra. Que mais? Fama. Repete. Fama. Mentiroso é um homem que profetiza, alega o povo, vai para si mesmo, tem honra, tem poder e não fica cheio. O profeta profetiza o que está no coração porque ele quer honra. O problema é a profecia ou o profeta? O problema é o profeta que profetiza o que está no coração, mas não o que vem do Espírito de Deus. Ele profetiza o que vem do coração. E Ezequiel, como é que é o nome do profeta? Ezequiel. Recebeu um comando. Só que, irmãos, vocês estão comigo, sim ou não? Sim. Quem já quer ir para casa, diga eu. Eu ouvi o meu aí. Sinceridade. A paz de Deus é como pensa. Vou encerrar. Lê para mim. Os profetas. De novo. Os profetas. Esqueci a palavra que usar, mas a Bíblia tem que ser mastigada com calma. Ezequiel é um ou são dois? Vamos comigo, são um ou dois? Um ou três? Um ou quatro? Um ou cinco? Só que aqui tem um plural, quem entendeu? Diga eu. Os. Profetas. O profeta de Deus não foi levantado para pregar contra um, foi para os. Os pode ser dois? Pode ser três? Sim. Pode ser 40? Sim. É um contra um monte. Ezequiel tinha que ter coragem. Quem tem coragem aqui na CIB? Você é um profeta com coragem? Ou você também bambão aí? Ezequiel, filho do homem. Gritinho gospel pentecostal para vocês acordarem. Vem! Filho do homem. Levanta e profetize contra os que estão pregando do próprio coração. Digam que agora ouçam a minha palavra. Ou seja, para de ouvir o coração e começa a ouvir a minha palavra. Versículo 6. 3. Assim diz o Senhor Deus. Oh, melhor isso aí, pentecostal. Assim diz o Senhor Deus. Oh, glória. Ai dos profetas insensatos que Seguem o seu próprio espírito, sem nada terem visto. Irmão, estou vendo um anjo mentiroso, sem vergonha. Filho de Belial, vamos junto. Vocês estão tristes aqui? Diga amém. Quem
Quem está feliz com Jesus aí? Você está feliz com Jesus também? Bom, assim diz o Senhor Deus, ai dos profetas insensatos, que seguem o seu próprio espírito, sem nada terem visto. Rapaz, isso não é um problema de 2025 não, meu filho. Esse problema nasceu, eu estou vendo um monte de coisa, é insensato. Não significa que é mim. Mas vai chegar um profeta em você e diga glória a Deus. Vai chegar um profeta e vai perguntar para você, mas o que eu preguei na vida inteira não era de Deus? A sua resposta parece Deus, mas é a sua própria coração. Porque você se acostumou com isso. Parece Deus. Porque visita o sentimento, as emoções, as entranhas, as pulsões da alma. Parece Deus, mas não é Deus. Parece Deus. Aleluia. Glória a Deus. Parece Deus, mas não é Deus. E o próprio pregador, ele está bem intencionado. Só que a boa intenção do pregador está no seu próprio coração. Ai, eu estou ficando feliz. Vocês conectaram e sentiram comunhão. O profeta está conectado com o próprio coração. E, gente, ele está bem intencionado. Ele não é um bandido. Ok? Ele não é uma pessoa que quer ser o mal. Ele está pregando o que o coração está sentindo. Você sabe o que o meu coração deseja profetizar para vocês hoje? Que amanhã a porta de emprego vai abrir. Porque eu queria que vocês saíssem daqui felizes. Eu queria pregar para vocês agora um monte de coisa. Porque eu amo vocês. O pastor Bruno está falando agora, tá? E eu quero que vocês sejam muito felizes. E eu amo de verdade, não amo preto. Eu amo de verdade. E eu quero que vocês sejam muito felizes. Só que se eu fizer isso, eu vou seguir o meu próprio coração. Eu vou ser um insensato. Insensato. É isso. E isso vai ser um problema. Vocês voltaram comigo ou não? Sim. Ezequiel se levanta e profetiza para os profetas. O S tem que sair, tá, gente? Não se largar. Profetiza contra os profetas. Isso, cai do quê? Profetiza contra os profetas. Assim diz o Senhor Deus. ai dos profetas insensatos que seguem o seu próprio espírito sem nada terem visto. Irmãos, a falsa esperança é a esperança do coração. E na grande maioria dos casos, ela não pronuncia algo negativo. A esperança do meu coração sempre vai ser positiva. A porta sempre vai abrir. A enfermidade sempre vai sair. A derrota nunca vai acontecer. A sua causa sempre vai ser ganha. Porque o meu coração quer a glória do homem. O meu coração quer a glória da mulher. Quem está me acompanhando de verdade aqui? O meu coração quer que você fique bem. Ainda mais se eu estiver pregando para minha mãe. Diga oi, mãe. Oi. Ainda mais se eu estou pregando para minha esposa, se eu estou pregando para o meu irmão, se eu estou pregando para meus sobrinhos, meus filhos. O meu coração quer uma vida boa. Eu estou pregando aqui para os meus amigos. Então o meu coração vai querer o quê? Sejam felizes! Amanhã tudo vai dar certo! Recebe aí! Mas eu sou um insensato, porque eu sigo o meu coração mediante a palavra de Deus. Não. Porque a palavra de Deus, ela quer o inflamar do coração humano, ou ela quer ser palavra de Deus? Sem curva, sem distinção. Você já ouviu uma palavra falando assim, não é vida, é morte? Sim. Deus falando. Você já ouviu falando assim, a sua vida será uma vida de tristeza, você não vai levantar dessa cama mais. O seu emprego vai ficar com a porta mais 6 meses com a porta fechada. Não, você não vai receber o dom de Deus. Você vai chorar, vai buscar, vai orar e você não vai ter. Não é para você essa parada. Deu uma vez aqui? Porque o meu coração quer o seu bem, gente. E o meu coração, ele não quer sua resposta positiva. Ele quer o meu ego atendido. Ele quer que eu fique bem. E para eu ficar bem, eu preciso de alguém feliz comigo. Porque normalmente o profeta insensato, ele é infeliz em outras circunstâncias da vida. Estão me acompanhando? Sim. Sim. O profeta que profetiza para a alegria da igreja, ele é o presidente da empresa?
Não. Ele tem a mansão no condomínio? Não. Ele foi amado pelo pai e pela mãe? Nem em todos os casos. Ele sofreu na infância? Então ele precisa ser amado. Ela precisa ser amada. A falsa profecia, a falsa revelação, não é para alegar a igreja, é para me alegrar. É para ocupar o vazio que eu tenho. Porque o meu compromisso, inconscientemente, é para atender os meus próprios anseios. Ter uma igreja feliz comigo. Pesado isso? Ter uma igreja feliz comigo. Isso vai piorar. Próximo versículo, meu filho. As visões que eles dizem ter, as visões que eles tiveram são falsas. São falsas. Eu estou pregando ou vocês estão lendo? Eles são diabólicos. Eles são demoníacos. Vocês estão enganados. Eu não estou pregando que o falso profeta é um demônio. Ele trabalha no engano e engana muitos. Mas às vezes você vai ter alguém sincero, sinceramente enganado. Às vezes você vai conhecer pessoas verdadeiras, verdadeiramente enganadas. Às vezes você vai conhecer pessoas que oram e oram enganadas. Oram sem conhecimento da palavra. Porque Deus levantou Ezequiel para pregar contra os profeta ou profetas? Profetas. Vocês estão me acompanhando? Está fazendo um sentido? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Falsas. As que eles tiveram são falsas. Eles tiveram. A Bíblia não está falando que eles não tiveram. Está vendo aqui comigo? Glória a Deus. Vocês estão aqui comigo? Glória a Deus. A Bíblia não está falando que eles não tiveram e disseram que tiveram. A Bíblia está falando as visões que eles tiveram. Porque seguiram o coração. Então eu vejo mesmo. Eu sinto mesmo. Você talvez já tenha passado por isso. A alegria do seu peito para ver uma alegria de uma casa falou assim: vai cantar a casa, e não cantou, deu errado. Glória a Deus. Você não está condenado nessa noite. Jesus te perdoou no madeiro da cruz. Seja bem-vindo a uma igreja que ensina a Bíblia e que não está preocupado com multidão. Amém? Amém. Igreja bíblica não é passar a mão na cabeça, não. Vamos devagar? Vamos devagarzinho. As visões que eles tiveram mesmo são falsas. Não é que eles não tiveram, é que a visão era do coração, a visão era do sentimento, a visão do que eles desejavam, a visão do próprio ego, a visão do que eles queriam para si. Era a alegria da igreja. O convívio faz com que eu deseje a alegria de quem eu amo. Amém? E as são mentirosas. Diz o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou, e ainda esperam que a palavra se cumpra. Gente, isso está na sua Bíblia. Glória a Deus. Repita comigo. Isso está na minha. Olha para o irmão que você vai falar, na sua. Pode falar, não fica com vergonha não. Na sua. Crente. Fala assim, crente. Está na sua Bíblia. Nossa, eu sonhava em falar, olha para o irmão que está do seu lado. Eu queria muito fazer isso. Que legal, eu fiz. As visões que eles tiveram são falsas. E as adivinhações são mentirosas. Diz, o Senhor diz. Ou seja, diga, o Senhor diz. Agora não é mais seu coração. Agora não é mais o que você sente. Não é mais o que você deseja. Estão comigo? Glória a Deus. O Senhor diz, quando o Senhor não os enviou. O Senhor não os enviou, mas você acha que enviou. E o sentimento deles é verdadeiro, gente. O povo acha mesmo. Eles são convictamente enganados. E ainda esperam que a palavra se cumpra. Mas foi Deus que falou na minha boca. Eu acredito. E eu tenho certeza que a pessoa acredita. Eu tenho certeza. Porque é verdade. Gente, não sou eu que estou pregando. Nós só estamos lendo. Eu só estou
Eu só estou lendo. Ezequiel 13. Glória a Deus. Glória a Deus. Não são pessoas más. São pessoas sem conhecimento. Assim como nós fomos. Não são pessoas que nós estamos condenando porque nós os odiamos. São pessoas sem conhecimento. Que nunca leram Ezequiel 13. Entre outras coisas. Próximo versículo. Aqui é Jesus. Porque andam. João, porque andam. Enganando. Somente essa palavra, porque andam. Enganando. Sim. Enganando. O meu povo. Dizendo. Paz. Dizendo. Paz. Dizendo. Paz. Segura. Quando não há paz. Dizendo paz. Quando não há paz. Vocês estão entendendo a palavra? Glória a Deus. Esses profetas estão falando, vai haver paz. Mas a palavra está falando, não vai ter. E quando se constrói uma parede sem nossa, argamassa. Ô André, especialista. Quando não tem o quê? A parede? Argamassa. E se não tem argamassa, o que acontece, André? Cai. Foi eu que preguei? Foi o André, não. Se não tem argamassa, o que acontece? Cai. Na sua tradução pode estar outro trem que não é argamassa, que argamassa é um trem novo. Mas na sua tradução pode ser o trem. Amém? Amém. Então vamos de novo. Porque andam enganando, sim, enganando o meu povo, dizendo paz. Quando não há paz. E quando se constrói uma parede sem argamassa, os profetas a cobrem com ao invés de pôr argamassa. Vocês estão acostumados aqui com um trem, né? Ao invés de pôr argamassa, coloca a parede vai, a sua esperança vai, a sua alegria vai, a sua crença vai, a sua fé vai cair, a sua depressão vai chegar, você vai ficar uma tumba. Porque você vai falar assim, eu esperava paz porque a palavra disse, não disse, mas você esperou, sinceramente enganado, e por isso a sua parede vai cair. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem mais versículo aí, meu filho? Eu estou atrasado já? 4 minutos? Já é 8 horas? Não dá. Quando a parede cair, certamente vão onde? Onde está o caos que vocês Caiado. O profeta vai falar, peraí, cadê a sua fé? Faltou fé em você. Uma vida estruturada no falso ensino será uma vida sem argamassa. Uma vida estruturada sem ensino vai ser uma vida sem estrutura. Porque as estruturas e a base não está em seguir algum costume, não está em seguir profecias e revelações das quais nós acreditamos. Das quais nós acreditamos. Nós não cremos nas falsas. Mas entender que o Deus que você serve, seu plano e as suas promessas, as paredes da sua vida são feitas de cal ou são feitas com cimento e argamassa? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos aqui de novo. Quando a parede cair, certamente vão perguntar: onde está a cal com que vocês a caíram? Ou seja, não é culpa do profeta, alguma coisa faltou em você. Quando a parede cai, a culpa nunca vai ser do pregador, vai ser do argamassa que você não pôs, ou um pouco cal, um pouco cimento. O profeta nunca vai falar, eu errei. Quem aqui já viu um profeta falando, errei? Eu errei. Alguém já viu? Não. Aí está a resposta, que todo falso profeta, ele não quer tristeza para si, ele quer alegria. Ele vai encher a igreja de alegria, para que a igreja reflita um espelho na autoestima pessoal. Tem mais versículo, querido? Os profetas de Israel, que profetizaram a respeito de Jerusalém, e para ela tem visões de
Quando não há diz o irmãos. Esse é o versículo número 16. O 16. Vai no 18, está na lista? Vamos no 18. Preciso acelerar. E diga: assim diz o Senhor Deus: ai das que costuram fitinhas mágicas para serem usadas em todas as articulações da mão, porque o profeta vai colocar alguma coisa para você fazer. Vai lá e faz, ou fica em casa e ora. A profecia de Deus é tipo assim: vai acontecer, ponto. Você não precisa orar, você não precisa ir fazer alguma coisa, simplesmente acontece. Mas não, o falso profeta vai falar: vai lá e faz fitinha. Fala, banha não. E coloca nas articulações. Tem uma trama. A profecia tem uma trama. Ela tem um cenário bonito. Sabe como é que é a profecia de Deus? É assim: Efraim, amanhã 2 horas da tarde, X. Ponto. Precisa de show? Precisa ser para a igreja ouvir? Por que a igreja toda precisa ouvir a profecia? É para o meu ego. A profecia pública é repreensão contra o pecado. É uma profecia para o arrependimento. É uma profecia apontando para o retorno de Jesus. A profecia individual que nós cremos, ela é individual, ela é pessoal. E nisso nós também cremos. Não é aqui para a nave, porque eu posso ser enganado pelo meu próprio coração. Elas faziam fitinhas, e isso aqui, gente, não é um trocadilho não, está na sua Bíblia. E elas pediam para fazer o que também? Véus. Está tudo bem? Tudo bem. Para as cabeças. Isso é antes de Corinto, irmão. Isso é antes de Corinto. De todo tamanho. Com rendinha, sem rendinha, com passarinho, com amarelinho. Para enredarem as pessoas. Só que, irmãos, uma profecia falsa vai te fazer dar glória a Deus. Aleluia. Vai te fazer falar língua. A igreja vai tremer. Vai ser festa. Uma pregação falsa torna adoradores falsos. Uma pregação falsa faz a tua língua estranha ser falsa. Mas o problema não era a tua língua estranha. O problema era a falsidade da pregação. Porque o ensino falso corrompe toda a igreja. O ensino falso desconstrói a fé verdadeira. O ensino falso faz você se sentir estranho no meio de normais e normais no meio de estranhos. Bendito seja Deus. As profecias, elas não estarão ligadas a maldições, desesperos e tristezas, mas em alegria. E a sua adoração vai refletir no pregador. Eu vou tocar porque eu gosto de tocar. Eu vou tocar porque tocar é bom para mim. Eu vou cantar porque eu gosto de cantar. Porque cantar é bom para mim. Porque eu reflito o que está em mim. Você toca pelo seu próprio o seu coração. E o seu coração é enganoso. Eu toco para a igreja ver. Eu canto para a igreja ver. Eu vou varrer para a igreja ver. Uma igreja com falsa pregação, as pessoas vão pintar a parede para aparecer para outra, vão tocar para aparecer para o outro, vão louvar para aparecer para o outro. Mas Jesus está esquecido, Deus está esquecido, o Espírito Santo está esquecido. Aleluia. Aleluia. A adoração de um verdadeiro adorador, como nós ouvimos ontem, ela não é adoração do culto, porque o culto não é nem aqui, nós aprendemos isso. O culto é amanhã, 8 horas da manhã. Adorador de verdade é o cara que vai cantar em casa durante meia hora para Jesus sem ninguém ver. Glória a Deus. Glória a Deus. Você acha que Jesus gosta de orquestra? Ou de grupo de louvor? Você acha que Jesus gosta da sua voz cantando? Não, da dele sim. Da nossa, que menos mortais. Dos músicos, Jesus gosta tocando. E de você que não sabe apitar uma flauta de plástico? Jesus não está procurando música. Jesus está procurando adorador. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus não procura músico, procura adorador. Jesus não procura o seu canto lindo, ele procura adorador. E o adorador não é adorador de culto, é o adorador da vida.
Você ora na igreja bonito, mas você já reservou meia hora do seu dia, fechou a porta e falou: eu vou orar. Por que você vai orar? Porque eu vou orar. E você fica lá meia hora. Pai, eu estou aqui porque eu quero me relacionar. Quanto tempo você lê a Bíblia durante a semana? Ou você é leitor de Bíblia de culto? Pode deixar. Ou você toca no culto, ou toca para você mesmo. A adoração pertence a Deus e não a uma igreja. A adoração pertence a Deus. O seu toque, o seu canto, a sua oração não é da CIB, é da sua vida. É para o Deus que você serve. É para o Jesus que você ama. Não é só para da igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês estão acompanhando ou não? Quando a igreja adora no cotidiano, essa igreja vai ser movida pelo Espírito Santo. Se essa igreja ora nas casas, essa igreja vai ser igreja de oração. Glória a Deus. A adoração que a gente tem na nossa vida particular vai se refletir dentro da igreja enquanto comunidade. Irmãos. E quando a igreja não tem vergonha de adorar, porque ela sabe que a adoração não é por irmão do lado. A adoração não é para irmão do lado, nem por irmão do lado. A adoração é para Deus. Você provavelmente vai ver alguém levantando as mãos. Você vai ver alguém chorando ou alguém abaixando a cabeça. Alguns talvez vão se ajoelhar. Outros talvez vão ficar inertes, conectados no momento da adoração. Mas isso que ele está adorando, ele primeiro adorou dentro dele. Vocês estão me acompanhando mesmo, senhor? A sua oração foi uma oração íntima no seu cotidiano. A sua adoração foi íntima no cotidiano. Não foi uma apresentação. A sua oração não foi uma oração bonita dentro da igreja, mas você é um orador de oração na sua casa. Você não é um orador de chuveiro, nem um orador de carro. Você ora mesmo. Você reserva momentos do dia para orar. Você reserva um momento. Gente, é especialidade. Adoração é momento específico para o adorado. É celebração para o adorado. Oração é tempo dedicado. Estamos juntos? Estamos juntos? Quanto tempo a gente ora? Quanto tempo a gente canta? Eu caminho para o final. 8h10. Ô Pepe, vamos pregar mais, Pepe. Pepe. Porque nós, quando entendemos uma falsa pregação, nós nos transformamos em falsos adoradores. E falso adorador é a mesma coisa do que adulação. Adoração dá lugar à adulação. Eu canto porque ele vai me dar. Eu canto porque a palavra prometeu. Eu toco porque ele disse que vai fazer. Eu adulo para conquistar. Então a sua adoração deu lugar à adulação. Ao invés de adorar a Deus, você está adulando a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou para a igreja não para adorar, mas eu vou para a igreja para adular. E eu adulo Deus para que Ele possa me dar alguma coisa, ou porque Ele me deu alguma coisa. Mas Deus não quer a tua adulação, Deus quer a tua adoração. Tem crente adorador na nossa vida, irmãos? Se a minha adoração exterior me promove, o objeto da adoração não é Deus, é o meu próprio ego. A minha adoração, o meu glória mais alto, a minha canção mais alta, o que eu faço na igreja corresponde ao que eu quero, não o que Deus quer. Você é um adorador ou você é um adulador? Nós somos... vamos dar tempo de novo, né? A nossa sorte, e eu falo sorte no melhor sentido, é que nós somos pentecostais de Bíblia aberta. E o pentecostal de Bíblia aberta, ele não tem vergonha de adorar. Ele tem vergonha de cantar. Pentecostal tem vergonha de cantar? Não. Pentecostal tem vergonha de falar glória a Deus, aleluia. Não. Pentecostal tem vergonha de levantar a mão? Alguns têm, né? Alguns têm. Pentecostal tem vergonha de chorar? Não. Pentecostal tem vergonha de falar língua estranha? Não tem. Sabe por quê? Vem do âmago.
Quando você dá um glória a Deus, aquele glória. Quando você chora, você chora. Você está adulando? Um pregador que adula, uma pregação que adula, vai formar aduladores. Mas a pregação do Evangelho vai formar adoradores. Vou repetir. Existem igrejas lotadas de aduladores. Aduladores de Deus. Eu passo a mão no pé de Deus, eu toco bonitinho porque Deus vai me dar o que Ele me deu, e estou adulando. O adorador é se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se Deus mandar, Ele é Deus. Se não mandar, Ele é Deus. Pode vir a tempestade, pode vir a chuva, pode vir o buraco, pode vir a enfermidade, pode vir a dor que vier. Ele é Deus. Eu vou continuar adorando. Eu não preciso de adular. Porém, tem um outro lado. Quem está comigo, diga eu, irmão. Eu estou acabando. Quem está comigo? Eu. Uma igreja que a pregação é falsa vai formar aduladores. Mas uma igreja que prega o Evangelho vai formar adoradores. E o adorador é igual Paulo em Filipenses. Eu estou a dias da morte, sorrindo, porque morri em Cristo. Eu estou próximo da morte como Pedro. Vou falar, não sou digno de ser crucificado. De cabeça para cima, me joga de cabeça para baixo. O adorador, independentemente da condição financeira, da saúde, da alegria, ele adora, ele dá glória a Deus. Ele dá glória a Deus até no dia ruim. Ele ora no dia mau, ele ama. O adorador vai para o deserto, e no deserto ele sabe que tem Deus. Ele vai para o penhasco, sabe que no penhasco tem Deus. Ele grita, nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, nem mortandade, nem sol que assola ao meio-dia, nem peste que ande na escuridão, porque Ele é Deus, e eu o amo de todo o meu coração, porque eu sou um adorador e não um adulador. Uma criança precisa de adulação para ficar quietinha, estão percebendo? Mas um adorador não precisa ser adorado. O adorador adora, o adorador canta, o adorador chora, o adorador ouve, o adorador não precisa de igrejão, nem igrejinha, o adorador não precisa nem de igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. O adorador não precisa nem de igreja. Tem crente que fica 6 meses sem congregar, parece que está com abstinência. Treme. Sabe por quê? Você não entendeu que o teu corpo é templo e morada, e que de dentro de você vai sair um perfeito louvor. Não é um louvor de adulação, é uma entrega genuína, rasgado o peito, rasgada a alma, os sentimentos, destruindo a si mesmo, desnudando a si mesmo, entendendo que Ele é Deus e eu não, e que se Ele fizer, amém, e se não fizer, amém também. E se Ele fizer, eu não volto no culto, que Ele pode me dar mais alguma coisa. Você não é uma criança atrás de chocolate. Glória a Deus. Você não é uma criança atrás de chocolate, para com isso. Você é um crente querendo ser gente, para depois ser crente. Nós vamos ser gente para depois ser crente. E que essa mania do verdadeiro evangelho, não pegue do lado pejorativo, que agora sim, se a teologia não for para mim não está valendo. Amém? Amém. Adoradores ou aduladores? Que os adoradores fiquem de pé para a gente orar. Mas pastor, eu não fazia esse trem não, eu fazia tudo errado.